Bom, vamos então agora fazer alguns exercícios de dióptro plano, exercícios que eu tirei do livrinho de vocês. Para quem tem o livro, então, o livro 7 do Koch, eu vou resolver os exercícios que eu chamei de Level 1, né? Exercício 227, 229 e 230, né? Isso é. Então vamos começar pelo 227. E o exercício 227, o que ele diz é o seguinte, o 227. Ele diz assim: um objeto se encontra no fundo de uma piscina cuja profundidade é de 4 metros. Deixa eu colocar em outra cor aqui para grifar. Uma piscina cuja profundidade é de 4 metros. De quanto parece ter subido o objeto para um observador que o visa de fora d'água numa direção quase perpendicular à superfície livre, sabendo-se que o índice de refração do ar é 1 e o da água é 4/3. Então a gente está numa situação em que, de novo, o dióptro plano analisado é o par água-ar, né? Água-ar, que é a situação mais comum de vestibular, uma das mais comuns. Ela e vidro-ar são as mais comuns. E o índice de refração da água é maior que o do ar, por isso que eu chamo de N+, e ele dá quanto que vale o índice de refração da água, está aqui, né? O índice de refração da água 4/3, a maioria dos vestibulares usa esse valor, um valor aproximado aí para o índice de refração da água. E o índice de refração do ar ele também dá, apesar de que vocês deveriam lembrar que o índice de refração do ar vale 1. Né? Então o índice de refração do ar é menor, por isso eu chamo de N-, e ele vale 1. E ele está dizendo que isso daqui é uma piscina cuja profundidade dessa piscina vale 4 metros. Essa é a profundidade real da piscina, 4 metros. E aí ele fala assim, de quanto parece ter subido o objeto, né? Um objeto se encontra no fundo da piscina, então o objeto está aqui, ó, lá no fundo da piscina. Aí ele pergunta, de quanto parece ter subido o objeto? Ó, repara, o objeto está lá no fundo, mas ele parece ter subido. Por quê? Porque o objeto, apesar do objeto real estar aqui, a imagem vista do objeto não está aqui, a imagem vista sempre fica mais para cima. Para quem se esqueceu, né? Vamos retomar aqui rapidinho. A imagem vista, a gente viu que a imagem vista, que segue minha mãozinha, a imagem vista está sempre mais para cima. Aqui, lembra, o peixe real estava embaixo e o peixe visto pelo índio estava mais para cima. Aquele peixe que ele vê, aquele objeto que ele vê, não é o real está mais para baixo. E o visto parece estar mais para cima. Então, voltando aqui no exercício, esse é o objeto real, né? Esse é que eu chamei de objeto real. Só que esse objeto, ele parece estar mais para cima. Ele é visto aqui em cima. Ele é visto aqui em cima. E o que o exercício perguntou é quanto parece ter subido esse objeto. Ora, se o objeto estava aqui e você vê ele aqui, parece que ele subiu. Né? O objeto real está lá embaixo. E se você vê ele aqui em cima, parece que ele sobe um tanto. Que tanto? É essa a pergunta dele. Esse é meu ponto de interrogação. Quanto que esse objeto parece ter subido? O objeto real está aqui. A imagem vista está aqui em cima. Qual a distância entre elas? Se o objeto real está aqui embaixo, para um observador que está aqui, ó, fora d'água, esse observador vai ver, não o objeto onde ele realmente está, mas vai ver aqui em cima. Quanto que vai subir? Essa é a pergunta. Bom, antes de resolver o exercício, repara aquilo que eu falei, né? Ele diz aqui que o observador o visa, né, vista o objeto fora da água, numa direção quase perpendicular à superfície. Isso quer dizer que o observador está aqui, a superfície é aqui, ó, essa é a superfície. Numa direção quase perpendicular, quer dizer que essa pessoa está praticamente aqui na vertical. E se essa pessoa está praticamente na vertical, eu posso usar aquela formulinha que a gente deduziu, né? Deduziu não, mas que eu falei a respeito, né? Essa formulinha aqui. Então, usando essa formulinha, lembra que a fórmula nos diz que N- sobre N+ é igual a Hzinho sobre Hzão. Então lembra que eu citei a condição para poder usar essa fórmula. A condição para poder usar essa fórmula é que o observador esteja alinhado com o objeto. E ele fala isso quando ele diz que o observador está numa direção quase perpendicular à superfície, ou seja, aqui é 90 graus. Isso é verdade se o observador estiver praticamente em cima do objeto. Portanto, eu posso usar a formulinha. Se eu posso usar a formulinha, vamos usar então. Só que lembra que essa formulinha, ela relaciona essas duas alturas aqui, elas são essas alturas aqui. A altura sempre a partir da superfície, né? Deixa eu mudar de cor aqui.
Então, da superfície até o menor ponto é o Hzinho, e da superfície até o maior ponto é o Hzão. Né? Esse é o Hzinho e esse é o Hzão. E se você notar, ele não pediu nenhuma dessas coisas. Né? Ele pediu essa distância aqui, ó, essa distância aqui. A distância entre o objeto real e a imagem vista, x, quanto parece ter subido. E aí algum aluno poderia achar que então não dá para resolver, mas dá. Por quê? Porque ó, a altura grande eu já sei. Quanto que vale a altura grande? Vale 4 metros. Isso é dado, isso é a profundidade da piscina. Com essa fórmula aqui eu consigo descobrir o Hzinho. Dá para descobrir o Hzinho. Ora, se o Hzão ele deu e com a fórmula eu descubro o Hzinho, depois para descobrir x é só fazer Hzão menos o Hzinho. Então vamos lá, usando a formulinha. Usando a formulinha aqui, vai ficar o n-, que é o n do ar, que vale 1, dividido pelo n+, que é o n da água, que vale 4 terços. 4 terços. Isso é igual ao Hzinho, que eu preciso descobrir, dividido pelo Hzão, e o Hzão ele deu, o Hzão vale 4. Portanto, se você reparar, a única incógnita que tem aqui nessa fórmula é o Hzinho, que é o que eu preciso descobrir. Aqui lembra que eu posso fazer o seguinte, esse lado aqui esquerdo da igualdade tem um número dividido por uma fração. Eu posso reescrever isso fazendo esse mesmo número multiplicado pelo inverso da fração. Para quem esqueceu aí, dividir um número por uma fração é a mesma coisa que pegar esse número e multiplicar pelo inverso da fração. E o inverso de 4 sobre 3 é 3 sobre 4. Portanto, eu posso escrever essa parte da esquerda como 1 vezes 3 sobre 4. E isso é igual, a parte da direita eu só vou copiar essa daqui. Ó. Isso é igual a Hzinho sobre 4. Por outro lado, todos vocês estão recordados que um número vezes 1 é ele mesmo. Então, esse 1 eu nem preciso escrever. Né? 1 vezes 3 quartos é 3 quartos. Portanto, isso é a mesma coisa que 3 quartos. Óbvio que eu estou aí exagerando no passo a passo da matemática. Daria para ir mais rápido, mas acho que tudo bem. Né? Então, fica 3 quartos é igual a Hzinho sobre 4. Eu sei que muita gente, nessa hora, ia querer muito multiplicar em cruz, pelo decoreba da matemática, né? Duas frações multiplicar em cruz. E pode fazer isso, você vai chegar no mesmo resultado que eu vou chegar, percebendo que eu posso cortar esse 4 por esse 4. Né? Ou mais ainda, né? Se 3 sobre 4 é igual a Hzinho sobre 4, quanto que vale o Hzinho? O Hzinho só pode ser 3, né? 3 sobre 4 é alguma coisa sobre 4. Que coisa é essa? Essa coisa é 3. Né? Se aqui o denominador é igual, então o numerador também tem que ser igual. Ou você poderia cortar o 4 com 4 e perceber que o Hzinho tem que ser 3. Ou multiplicar em cruz, e aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. De qualquer forma, a gente descobriu que o Hzinho vale 3. E aí eu posso perguntar para vocês o seguinte, essa já é a resposta final do exercício? O Hzinho é 3 metros? Não é, por quê? Porque não foi esse Hzinho aqui, olha a figura. Ó. Não foi esse Hzinho 3 metros que a gente descobriu que ele perguntou. O que ele perguntou, para quem esqueceu, foi esse x aqui. Ó. Mas agora fica fácil, né? Se essa distância é 4 e essa distância é 3, quanto que vale o x? Quanto que a imagem parece ter subido? O x vale 1 metro, né? Para quem já fez a continha aí, se isso tudo é 4 e esse tanto é 3, o quanto que subiu? 1 metro. E é 1 metro, x igual a 1 metro, a resposta final. Essa é a resposta final. Certo? Continuando então, vamos para o próximo exercício, que é o 229. E o 229 ele fala o seguinte. O 229 ele fala assim, a profundidade de uma piscina vazia é tal que sua parede, revestida com azulejos quadrados de 12 centímetros de lado, contém 12 azulejos justapostos verticalmente. Então vamos desenhar aqui a piscina. Aqui é a piscina. E a piscina ela tem 12, a piscina vazia, né? Tem 12 azulejinhos justapostos, um do lado do outro, assim, lá para baixo, 12, né? 3, 4, 5, 6, não sei se vai caber todos, 7, 8, 9, 10, 11, vou ter que apertar, 12. Então, 12 azulejos. E se eu pegar um azulejo desse e ampliar, ele diz que um azulejo desse, qual que é o tamanho desse azulejo? São quadrados, né? Os azulejos são quadrados, com 12 centímetros de lado. 12 centímetros de lado, isso é um quadrado, então quer dizer que essa dimensão, a largura, vale 12 centímetros e a altura também vale 12 centímetros. E aí ele fala assim,
Contém 12 azulejos justapostos verticalmente, aqui na vertical, né? Por isso que eu coloquei na vertical aqui. E aí um banhista na borda da piscina cheia de água, agora ele vai colocar água na piscina. Né? Água aqui na piscina. Água. E em cima da água costuma ter ar, né? Em cima da água de uma piscina. Um banhista na borda da piscina cheia de água, N igual a 4/3, olha, já está informando aí, ó. Ele já está informando o índice de refração da água, e é muito comum usar 4/3 para o índice de refração da água, como eu citei no exercício passado. Então, o índice de refração da água, que é o N+, nesse caso, vale 4/3. Então, um banhista na borda da piscina cheia de água, N igual a 4/3, olhando quase perpendicularmente, olha aquela condição que eu falei lá, quase perpendicularmente quer dizer, vale aquela formulinha Hzinho sobre Hzão igual a N- sobre N+. Verá a parede da piscina formada por... Então, se tiver uma pessoa aqui, né, se tiver uma pessoa aqui, quase na perpendicular em relação a esses azulejos, quase na perpendicular quer dizer, eu posso usar aquela formulinha N- sobre N+, é igual a Hzinho sobre Hzão. Essa pessoa que vai estar aqui, ela vai ver os azulejos com o mesmo tamanho? Né? A piscina vai parecer ter essa profundidade toda, porque lembra que isso daqui era com a piscina vazia. Agora, quando ele colocou água, a piscina vai continuar parecendo ter essa profundidade toda? Ó, repara uma coisa, a piscina vai continuar tendo essa profundidade toda. Isso vai continuar sendo um fato. Mas uma pessoa que está aqui não vai ver assim. Uma pessoa que está aqui vai ver o fundo da piscina subido para cá, assim, sei lá. Vai subir. O visto fica sempre mais para cima do que o real. Nesse caso, ar, água, né? Então, a piscina real, o fundo da piscina real está lá embaixo, mas o visto vai parecer estar mais para cima. E, portanto, cada um desses azulejinhos aqui, ó, se eu pegar esse primeiro azulejo, por exemplo, que eu estou pintando em vermelho aqui, ó, como é que vai fazer para esses 12 azulejos caberem agora numa profundidade menor? Só se cada azulejo deixar de ter o formato quadrado e passar a ser retangular, assim, ó. Dá para perceber? Como a piscina, o fundo dela vai estar aqui, ó, como é que vai fazer para caber 12 azulejos aqui? Só se os azulejos forem assim agora. Agora eles deixam de ser quadrado e passam a ser retangular. Eles ficam espremidinhos assim, né? Continua tendo 12 azulejos, é óbvio, né? Até vai ter alguma alternativa aqui que vai falar 9 azulejos, mas como é que vai diminuir o número de azulejos? O quanto dos azulejos a piscina tem, ela continua tendo. Então 9 azulejos, 16 azulejos, isso não existe. 9, 16 azulejos. Só pode ser 12 azulejos, ou 12 azulejos aqui, 12 azulejos aqui. Mas o que acontece? O tamanho do azulejo muda. Se você pensar, ó, pensa nesse azulejo. Esse azulejo em particular, quando você encher de água, ele tem 12 centímetros de tamanho, de altura aqui o azulejo. Mas quando você colocar água, essa parte aqui do azulejo fica mais para cima. Lembra? Do mesmo jeito que o fundo da piscina como um todo sobe, o fundo do azulejo também sobe. E, portanto, o azulejo deixa de ser quadrado e passa a ser assim, ó. Ele passa a ser retangular. Ele passa a ser retangular. E qual é o tamanho que o azulejo passa a ter? E é isso que é a pergunta dele. Ó. Vão continuar tendo 12 azulejos, mas de qual tamanho? Antes, o azulejo de verdade tem 12 centímetros mas de tamanho, de profundidade. Mas qual é a profundidade que o azulejo vai parecer ter? Né? E aí a gente pode fazer a conta só com um azulejo em particular. Até poderia fazer com todos os azulejos, com a piscina inteira, mas com um azulejo em particular fica mais fácil. Ó. Você pensa assim, esse é o azulejo real. Esse é o azulejo real, que está lá, né? Deixa eu até pintar ele, azulejo real, e esse azulejo está lá dentro d'água, feliz da vida. Está grudado na parede lá dentro d'água. Essa distância aqui é a superfície d'água, aqui é a superfície d'água. Essa distância aqui, ó, é o tamanho do azulejo de verdade. Esse é o azulejo de verdade, por isso que eu fiz ele quadrado aqui. E essa distância vale 12 centímetros. No entanto, uma pessoa que está aqui fora d'água, ela não vai ver o azulejo com esse tamanho. O que vai acontecer com essa borda inferior? Desculpa. O que vai acontecer com essa borda inferior do azulejo? Ela vai subir. O azulejo de verdade real está aqui, mas vai parecer estar aqui. E, portanto, o azulejo vai parecer ter esse tamanho aqui. Ó. Eu vou fazer em magenta agora. Ó. Fazer em magenta. O azulejo vai parecer ter esse formato aqui. Ó. Que eu estou fazendo em magenta agora. E o que eu preciso descobrir é quanto vai parecer ser o tamanho do azulejo. Se vocês notarem, esse 12 centímetros é o Hzão da nossa fórmula lá. É o Hzão. E essa distância que eu preciso descobrir é o Hzinho da nossa fórmula. E, portanto, é só usar aquela relaçãozinha. Né? A gente já viu, N- sobre N+, é igual a Hzinho sobre Hzão. Agora, a profundidade total
maior é 12 centímetros, que é o tamanho total do azulejo, só que esse ponto do azulejo sobe, vai parecer estar mais para cima. E vai estar qual profundidade? Hzinho. E agora relacionando aí pela formulinha, que a gente já usou uma vez, n- sobre n mais é igual a Hzinho sobre Hzão, é só usar a formulinha de novo, né? Então, usando a formulinha aí, o n- é o índice de refração do ar, que vale 1, dividido por o n+, é o índice de refração da água. Por que n+? Porque ele é maior que o do ar, né? 4/3 é um número maior do que 1. Isso é igual a Hzinho, que eu quero descobrir, um Hzinho que eu quero descobrir, dividido pelo Hzão. Quem é meu Hzão agora? É o tamanho total do azulejo, que vale 12. E aqui, lembra que esse 1 dividido por 4/3, no final ele fica 1 vezes 3/4, dividir por fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. E 1 vezes 3/4 é 3/4, então eu já vou escrever direto 3/4. Então fica 3/4 e uma sala, brincadeira, 3/4 é igual a Hzinho sobre 12, e aqui eu multiplico em cruz, posso multiplicar em cruz aqui, então fica 4 vezes Hzinho, 4 vezes Hzinho é igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12. E aí é só pegar esse 4 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Estamos espremendo todo aqui. De tal forma que o Hzinho vai ser 3 vezes 12 sobre 4. Poderia fazer a conta aqui em cima, né? 3 vezes 12 é 36, 36 dividido por 4, 9. Ou ainda poderia simplificar 12 dividido por 4, dá 3. 3 vezes 3, 9. De qualquer forma, o Hzinho vai ser 9 centímetros. E se você olhar as alternativas, qual a alternativa que indica esse valor que a gente chegou? Olhando as alternativas, é a alternativa A, de amor, né? Fazer outra cor, essa alternativa aqui, A. Essa alternativa certa. Tem 12 azulejos, a quantidade de azulejos não muda, que você vai ver. Só que cada azulejo, ao invés de ter 12 centímetros, vai parecer que tem 9 centímetros de altura, né? 9 centímetros de lado vertical. Portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Por fim, eu gostaria de fazer o exercício que na apostilinha de vocês, também é um exercício de vestibular, mas na apostilinha de vocês aparece como exercício o número 230. E agora é um caso, que é aquele caso diferente, que a pessoa está dentro d'água e vê um objeto fora d'água. Então ele fala, um avião sobrevoa um lago a 1.200 metros de altura. Então, vamos desenhar essa situação. Aqui é o lago, a superfície do lago, desculpa. Aqui é a superfície do lago. Geralmente um lago tem água, né? Isso é o comum. E em cima da água geralmente tem ar. E agora, o que ele está dizendo é que o avião, vou fazer em vermelho o avião, aqui é o avião perfeito, muito bonito esse avião, não riam de mim. E ele está falando que esse avião, ele sobrevoa a superfície do lago a uma altura de 1.200 metros. 1.200 metros. Aí ele fala assim, a que altura aparente o avião é visto por uma pessoa submersa no lago. Então, se tiver uma pessoa aqui dentro do lago, né, supondo a pessoa está alinhada ali na vertical, né, se ele não falar nada, a gente pode supor isso. Então, se uma pessoa está aqui dentro do lago, esse daqui é o avião real. E vamos lembrar aí, a pessoa que está aqui dentro do lago vai ver o avião real, o avião onde ele está de verdade? Não. O avião que a pessoa vê, a imagem vista é sempre mais para cima. Lembra da frase lá, para quem esqueceu, né? A imagem vista é sempre acima. Eu já tinha feito o caso aqui do avião, ó, quando eu ensinei para vocês de óptero plano. O avião real está aqui, e aonde que a pessoa vê o avião? Ela vê o avião aqui em cima. Porque lembra que o raio de luz chega de uma maneira que ele aproxima da normal, e tudo se passa como se os dois raios de luz que chegam no olho do observador tivessem vindo aqui de cima. Ó. Então a pessoa acha que o avião está lá em cima, mas o avião real está embaixo. Mas o avião visto está em cima. E, portanto, esse daqui é o avião real, e a pessoa vai ver o avião aqui em cima, assim, né? A pessoa vai ver o avião aqui em cima. Esse é o avião visto. E é isso que ele pergunta, ó. A pergunta dele, ó. A que altura aparente o avião é visto? Bom, o avião é visto nessa altura aqui. E dessas duas alturas, 1.200 e essa daqui, nitidamente essa é maior. Portanto, essa é o Hzão agora. E essa daqui, 1.200, é menor, portanto, é o Hzinho. Lembra, o Hzinho é sempre a menor, e o Hzão é sempre a maior.
E agora é só usar a formulinha lá, que a gente usou nos outros dois exercícios. Vou fazer em azul agora. Então lembra que n menos dividido por n mais é igual a Hzinho sobre Hzão. Hzinho sobre Hzão. O n menos é o menor dos índices de refração. Entre 1 e 4 terços, qual é menor? 1. 1 é um número menor que 4 terços. Portanto, 1 vem aqui. Então fica 1. Não, eu escrevo aqui. 1 dividido por n maior, que é 4 terços. Deixa um pouco. 1 dividido por 4 terços é igual a Hzinho, só que o Hzinho vale 1.200. 1.200 dividido pelo Hzão. E aqui, sei lá, você poderia fazer aquele negócio que eu fiz nos outros dois exercícios, que 1 dividido por 4 terços é 3 quartos. Mas só para variar agora, só para ser chato, eu vou fazer de outro jeito. Eu já vou multiplicar em cruz direto. Ó. Então fica Hzão vezes 1. E quanto que é Hzão vezes 1? Hzão vezes 1 é Hzão. O número vezes 1 é ele mesmo. Isso é igual a 4 terços vezes 1.200. Vezes 1.200. E aqui eu estou multiplicando uma fração por um número. Eu poderia lembrar que esse 1.200 é a mesma coisa que 1.200 sobre 1. Eu poderia multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo e depois dividir. Ou a multiplicação de frações, lembra que ela me permite simplificar qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Eu acho muito fácil dividir esse 1.200 aqui por 3. Quanto que dá 1.200 dividido por 3? Isso, dá 400, né? O truque aí é o seguinte, ó, quanto é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 é 4, só que precisa desses dois zeros. Então, 4 com dois zeros é 400. Só que lembra que ainda tem esse 4 aqui, então é 4 vezes 400. Quanto que é 4 vezes 400? 4 vezes 400 é 1.600 metros. Portanto, esse Hzão é 1.600 metros. E essa é a resposta final. É isso que ele pergunta. Qual a altura que o avião parece estar? Ele parece estar bem mais alto. A imagem vista é mais para cima. Ele parece estar a 1.600 metros. Já acabou o exercício, mas só para retomar, lembra, se o exercício tivesse perguntado quanto que o avião parece ter subido, qual que seria a resposta? A resposta seria 400 metros, né? Por quê? Porque se esse daqui vale 1.200 e o Hzão vale 1.600, quanto que parece que o avião subiu? 400, né? Porque 1.200 mais 400 aqui dá 1.600. Mas ele não pediu isso, ele pediu direto a altura total que o avião parece estar, portanto é 1.600 metros. É isso, pessoal. Boa prova para vocês. Até logo.